Olá pessoal, eu sou Maricílvia Ferro, sou engenheira agrônoma, diretora aqui da Unisafe Consultoria, que é sediada em Londrina. E vou falar um pouco para vocês, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha visão de meio ambiente. Alguns profissionais, alguns proprietários rurais enxergam o ambiente como passivo, o meio ambiente como passivo, e eu tenho uma visão um pouquinho diferenciada sobre as possibilidades de exploração de reservas ambientais, de meio ambiente, e quero trocar essa ideia um pouco com vocês. Antes de começar minha palestra, eu vou falar um pouquinho da minha empresa. A Unisafe Consultoria é uma empresa sediada aqui em Londrina, como eu já disse. Nós prestamos consultorias em algumas áreas, além de meio ambiente, em florestas, em agrimensura e nutrição vegetal. Trabalhamos em todo o território nacional e também no Paraguai. Bom, para começar a falar sobre o meu tema, que é PRA, Programa de Regularização Ambiental Passivo ou Oportunidade de Negócios, eu gostaria de, historicamente, puxar alguns fatos ambientais que são relevantes aqui para o nosso bate-papo. Então, tudo começa no ano de 2012, quando o Brasil instituiu um novo Código Florestal. Então, no ano de 2012, houve uma nova regulamentação ambiental, instituiu-se um novo Código Florestal, que veio substituir o Código Antigo, que era de 1965, com a ideia de facilitar alguns processos ambientais em propriedades rurais, em projetos industriais. Era um projeto que já vinha sendo discutido há anos e em 2012 ele foi aprovado. Naquele ato aconteceram algumas preocupações com pessoas, olha, como é que vai ficar o meio ambiente a partir de agora, o que pode, o que não pode, qual é o meu dever, qual é a minha obrigação. Começou-se a surgir algumas regras e a partir dali instituiu-se um fato muito importante, que foi muito comentado, que era o cadastro ambiental rural. Então, todo produtor rural tinha que declarar a situação ambiental da sua propriedade, chamava CAR. O produtor, a partir de 2012, teria 2 anos para fazer, então ele tinha até 2014, que foi quando foi o primeiro prazo, e as pessoas começaram a entender o que era CAR e gerou toda uma polêmica em volta do CAR. Como é que eu declaro a minha propriedade? Eu vou ter que fazer reserva, quem não tem é 20%, não é? Mudou essas regras. Então, a partir desse ano de 2012, a gente começou a ter uma visão um pouquinho diferente sobre o meio ambiente. Antigamente ela era só obrigação, o novo código mudou, a primeira instituição era declarar essas áreas, e com essa mudança do código houve algumas aberturas, como a exploração econômica de áreas de reserva legal e a exploração econômica de APPs, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então, no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, o produtor teria que declarar a situação da sua propriedade. Então, possuo reserva legal, não possuo, tenho que fazer, não tenho, possuo APP, não possuo. E a partir daí, desse ato declaratório, todo mundo pensou naquele momento que estava regularizado. Olha, fiz meu CAR, declarei que eu preciso, que eu não preciso. Alguns fizeram no prazo, outros protelaram para o ano de 2016 e agora ele foi prorrogado de novo para o final de 2017, mas a maioria das pessoas correram para fazer no prazo. A partir do CAR feito, os produtores se acomodaram, olha, eu vou declarar o que eu não tenho, se eu tenho o que eu não tenho e daqui a alguns anos a gente conversa. Poucos sabiam que o CAR era somente o primeiro passo, O segundo passo era o PRA. Então, as pessoas acharam que fazer o CAR estariam regularizadas e isso não é uma verdade. Regularizada a partir do momento que você está em acordo com o meio ambiente. Então, o PRA é o segundo processo, que se chama Programa de Regularização Ambiental, e nele o produtor tem que assinar um termo de compromisso dizendo como é que vai se regularizar, como é que vai cumprir as suas obrigações. Ou seja, aqueles que não têm as APPs, como é que vão fazer, aqueles que não possuem as áreas de reserva legal, como é que vão implantar, se vão compensar, ou se vão plantar, ou se vão abandonar essas áreas e regenerar, mas ele tem que apresentar um projeto para isso, dizendo como é que ele vai fazer, em que tempo ele vai fazer isso. Então, olha, eu tenho X hectares de área a restaurar e pretendo abandonar, ou eu tenho X hectares de área a restaurar ou pretendo comprar fora da minha reserva legal, compensar em outra área. Então, nesse momento, o PRA ele vem para viabilizar o processo ambiental. Em alguns estados, ele já está acontecendo, então, o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul, ele já é subsequente ao CAR, o produtor faz a declaração e tem um prazo, em média, aí, de 3 a 4 meses para apresentar, aderir ao PRA e apresentar o PRAD, que é o Plano de Recuperação.
E em alguns estados ainda ele está condicionado à aprovação do CAR. Então, o seu CAR não é aprovado enquanto você não disser como é que você vai fazer. Isso causou um alvoroço na era pós-CAR, né, depois que os cadastros eles foram finalizados praticamente no Brasil. Hoje a gente tem 80% de cadastros já efetuados no território nacional. E as pessoas começaram a dizer, olha, eu achei que era, né, só fazer o CAR estava livre, e causou um certo alvoroço. E poucos sabem que a era pós-CAR ela tem um monte de desafios, principalmente em relação à regulamentação desse PRA. O PRA ele tem que se regulamentar de acordo com cada estado. Então, cada estado vai ter as suas regras, os seus prazos, né? Como eu já disse, os mais avançados no momento é o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E nele o produtor vai ter que apresentar esse projeto. Como é que tem que ser esse projeto? O produtor tem que fazer, ele tem que contratar um profissional, o que tem que conter nesse projeto? Né? O produtor vai ter que contratar um profissional, vai ter que ter uma emissão de responsabilidade técnica e não basta fazer o projeto. Esse projeto tem que ser aprovado pelo órgão ambiental, dizendo novamente como, quando e de que jeito eu vou recompor as minhas áreas ambientais. E aí que eu falo para vocês, o que se tornou uma polêmica, na minha visão, é a grande sacada, é o pulo do gato no meio ambiente. Por quê? Como todos sabem, a recomposição de APPs ou a recomposição de reserva legal, ela pode ser explorada economicamente. Então, a legislação federal diz que APPs até 4 módulos fiscais, elas podem ser, ou pequenas propriedades rurais, elas podem ser recompostas em sistemas agroflorestais. Então, o pequeno produtor, ele pode recompor na tua APP em sistemas agroflorestais, usando espécies não madeiráveis, espécies madeiráveis, consorciadas com espécies agricultáveis, né, como banana, batata, e ele pode implantar esse sistema agroflorestal na tua propriedade e conseguir explorar economicamente a tua propriedade. Então, começa aí a ter uma luz no fim do túnel. Então, um fato que era somente passível, eu tenho que recuperar aquela área e abandonar as nativas, cria-se a possibilidade de uma exploração. Num segundo momento, o grande produtor, o médio produtor, ele tem a possibilidade de explorar a reserva legal. Todos sabem que hoje a legislação permite, né, que 50% da sua reserva legal seja explorada economicamente com espécies exóticas e 50% da sua reserva legal seja explorada economicamente com espécies nativas. Aí é que vem, né, a oportunidade de negócio. Por que eu digo isso? Porque no código anterior, a obrigação de uma reserva legal era só ter compromissos ambientais. Então, a reserva legal ela serviria só para recuperar o meio ambiente, recuperar áreas degradadas. No novo código, essa visão mudou um pouco. Você pode, sim, ter um manejo sustentável dentro dessa reserva legal e gerar renda através dela. E aí que começa a oportunidade de negócio. Então, é no PRA, é no Programa de Regularização Ambiental, que você vai fazer o PRAD, né? E no PRAD é que você vai poder e ter a possibilidade de explorar economicamente essa reserva legal. Aí vocês vão dizer assim para mim, que maravilha, né? Como é que eu faço esse projeto, como que ele é feito? Primeiro, um projeto de recuperação ambiental visando exploração econômica de espécies nativas e exóticas, ele tem que ser muito bem pensado, até porque há uma diferença entre trabalhar com espécies nativas e trabalhar com espécies exóticas. Espécies nativas, elas ainda não têm muito estudo, não têm muito melhoramento genético, né? Diferentemente das espécies já exóticas, que já foram trabalhadas e melhoradas. Então tem que ter um cuidado um pouquinho a mais, né, do que as espécies exóticas. Uma outra coisa que é importante ressaltar nesses projetos de recuperação e de adequação ambiental visando exploração econômica é que necessita-se fazer um estudo de viabilidade antes. Então as pessoas dizem, eu quero explorar minha reserva legal, vou sair plantando nativa, vou sair plantando exóticas, né, em qualquer área da propriedade. Não. Primeiro é importante você estudar o mercado regional que você está e tentar entender quais são as espécies, tanto nativas, tanto exóticas, que têm mercado local. Avaliar também a mão de obra que você tem disponível na sua propriedade. Se seu projeto vai precisar de mão de obra, né? Se ele acarreta mão de obra intensa ou sazonal, como é que funciona, se você tem essa disposição na tua área, né? Então, isso são os pré-estudos que se faz nessas áreas, né? Onde você tem a intenção de explorar economicamente a tua reserva legal.
A diferença entre implantar uma reserva legal com finalidade somente ambiental, de recuperação ambiental, e a diferença entre implantar uma reserva legal visando a exploração econômica é que, normalmente, quando o produtor não tem intenção de explorar economicamente, ele escolhe as piores áreas da propriedade para deixar como reserva. Num projeto onde você vai explorar economicamente tua área, isso não pode acontecer. Então, você tem que escolher áreas que são compatíveis com a sua produção florestal. Você não pode, por exemplo, pegar área de afloramento rochoso, área de banhado e dizer, aqui eu vou ter uma reserva legal economicamente sustentável, porque talvez o seu projeto não tenha sucesso. Então, por onde eu começo, né? Qual é o primeiro passo? Então, o primeiro passo para você conseguir gerar renda, né, através da adequação ambiental, primeiro, aderir ao CAR, segundo, aderir ao PRA e fazer o projeto, o PRAD. Por onde eu começo o projeto? Estudando, mapeando aonde seria o melhor lugar para essa reserva legal dentro da propriedade. Isso é muito importante. Muito poucas pessoas, na hora que vão projetar a sua reserva legal, olham para a propriedade de cima, fazem mapeamento da área, né? Estudam o solo ideal, né? O posicionamento dessa reserva legal. Então, o primeiro lugar é dizer aonde é que eu vou implantar, qual é o melhor lugar da propriedade. A legislação diz que ela tem que estar próximo a áreas de APP, a curso de águas, então eu tenho que levar tudo isso em consideração na hora de implantar esse projeto, que é a primeira etapa do projeto. Sanando essa primeira etapa de escolha de área, né, eu vou ter que ir para um segundo passo, que são as escolhas das espécies. A gente sabe que nesse projeto de exploração econômica de reserva legal, eu posso usar espécies nativas e posso usar espécies exóticas. Entre as exóticas mais usadas, o que a gente tem tido experiência e trabalhado aqui no norte do Paraná, a campeã é o eucalipto. Aí você fala assim, por que eucalipto? Só eucalipto, né? Porque o eucalipto ele tem uma plasticidade maior. Eu consigo cultivar eucalipto praticamente no Brasil inteiro. Quando você trabalha com outras espécies como o cedro, como o angono africano, existem alguns fatores climáticos limitantes. Então, dependendo da situação, da região do país que você estiver, você não vai poder usar essa espécie como espécie exótica, nos 50% que você pode implantar de espécies exóticas nessas áreas. Então, a escolha da espécie exótica também tem que levar em consideração, primeiro, o mercado, né, e segundo, a adaptação dessa espécie à tua região. Né, é importante isso. Os outros 50% dessa área, você vai explorar com espécies nativas. Primeiramente, você vai dizer assim, como é que está o mercado de nativas? O mercado de nativas no Brasil é bom, é ruim? A gente tem uma demanda 5 vezes maior hoje do que uma produção. Né? Sem contar que a maior parte do cultivo de madeira nativa hoje, ou da exploração, falando especificamente, não é legalizado. Né? Há uma sistemática de desmatamento intenso no país e existe um mercado de nativas nacional e nativas para exportação, principalmente o setor moveleiro, que é um setor que absorve muito essa madeira. Então, na escolha das espécies nativas, você vai ter que levar em consideração também a área, condições climáticas, condições de solo, né? Além do mercado local. Existem nativas que têm potencial madeirável, então você vai escolher, né, algumas. Eu posso citar alguns exemplos aqui que a gente tem tido muito sucesso nesse sistema de exploração econômica de reserva legal, que é o jequitibá rosa, uma espécie que tem se dado muito bem nesses sistemas de consórcio. Posso falar de canafístula, posso falar de jatobá. São nativas madeiráveis que têm se destacado nesse sistema. E você também pode mesclar isso com nativas não madeiráveis. Então, espécies que você vai explorar semente, fruto, resina, óleo, né? Posso citar algumas aqui também, espinheira santa, que é uma planta medicinal. Você pode usar aroeira-pimenta, onde se usa o fruto, como pimenta rosa. Você pode usar copaíba, que se extrai o óleo. Então, tem várias espécies. Nessa escolha dessas espécies, é importante levar em consideração o mercado local e a mão de obra disponível para esse projeto. Né? A partir daí, da seleção das espécies, você vai escolher a modelagem. Eis aqui o coração de um projeto de viabilidade econômica. O que é a modelagem? Como é que eu vou dispor essas espécies a campo? Como é que eu vou implantar essas espécies a campo? Sabe-se que hoje, que essa exploração econômica ela pode ser feita em regime de faixas. Por exemplo, eu posso implantar 5 faixas, 5 linhas de espécies exóticas, 5 linhas de nativa.
5 linhas de exóticas, 5 linhas de nativas. Exótica não vai ter nenhum problema, porque são espécies adaptadas, de crescimento rápido, né? E nativas, a gente vai ter que ter um cuidado específico. Na hora de colocar essas nativas a campo, você tem que fazer modelagens que visam, né, o desenvolvimento de cada espécie. A gente sabe que existem espécies nativas de crescimento mais lento, espécies nativas de crescimento mais rápido, espécies nativas que vão a pleno sol, espécies nativas que precisam de sombra, né? E normalmente essas espécies madeiráveis, que é o que hoje as pessoas estão implantando muito reserva legal, que é o interesse por madeira, elas são espécies secundárias tardias ou são espécies clímax que precisam de um sombreamento. Então, a maneira que você vai dispor essas espécies a campo, né, sempre protegida por exóticas ou por pioneiras para um sombreamento, né, vendo o porte de copa, vendo o desenvolvimento, é importante nessa modelagem para que você tenha sucesso no seu projeto. Então, não basta simplesmente misturar espécies e implantar de qualquer maneira. Então, o hábito de crescimento, o desenvolvimento dessa planta tem que ser estudado na hora de estudar, de pensar nessa modelagem a campo, né? Feita essa modelagem, eu começo em si a implantação do projeto, né? Óbvio, levando sempre em consideração o seu mercado local e a viabilidade econômica desse projeto. A gente não pode esquecer em nenhum momento, né, isso. E uma outra coisa que a gente também tem que levar em consideração, que esse projeto, no final do seu ciclo, ele tem que possibilitar essa área a ser recuperada, a ser regenerada. Então, o meu projeto, ele visa, né, diminuir o impacto econômico que teria implantar uma reserva legal do zero e perder essa área, teoricamente, né? Mas ele também visa recuperar o meio ambiente, a gente nunca pode perder o foco disso. Por isso que tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? A escolha das espécies e a modelagem desse projeto é o coração desse projeto. Tá? Então isso é muito importante a gente não perder de vista, né? Qual é a intenção de recuperar essas áreas, além de preservar o meio ambiente, impactar positivamente no processo produtivo da minha propriedade. Visando isso, a gente já tem aí a escolha da área, a escolha das espécies, a modelagem, a gente vai implantar o projeto em si. Uma coisa que eu gosto sempre de falar e deixar bem claro isso, há uma cultura no Brasil em que espécies arbóreas e principalmente espécies nativas não precisam de manejo, né? E é uma cultura, do meu ponto de vista, totalmente errada. Planta é planta e independente de qual planta seja, ela sempre vai precisar de cuidados e tratos para aquilo. Então, muita gente que já implantou projetos de espécies nativas intercaladas com exóticas, com finalidade econômica, diz: isso não dá certo, porque as nativas crescem muito lentamente, as nativas não têm melhoramento genético, Daí eu pergunto: como é que você implantou? Eu escolhi uma área lá, fiz um buraco, plantei uma muda e estou esperando crescer. Então, a gente tem que entender que projetos com nativas, projetos florestais com nativas, ele não difere em nenhum momento de um projeto com exótica. Então, todo o trato que se tem na exótica, né, correção do solo, análise química do solo, controle de mato competição, controle de formiga, poda, todos esses tratos culturais, eles vão ter que ser feitos também nas nativas e ele é permitido. Algumas pessoas dizem: mas eu não vou plantar nativa porque eu não vou poder cuidar, não vou poder usar nenhum tipo de insumo. Pode-se, desde que você mostre e apresente isso de uma maneira plausível no seu projeto de recuperação ambiental. Então, tem que ter em mente que a implantação desse projeto é muito importante, que se tenha todos os tratos que se tem num cultivo florestal comum, né? Não deixando nenhum item de lado. Então, na implantação desse projeto, é importante, primeiramente, né, seguir todos os passos de um projeto florestal, né? Coletar solo, fazer, né, para análise, corrigir esse solo, né, fazer uma boa adubação de base, escolher uma muda de qualidade, controlar, né, todas as pragas possíveis de início de ciclo e fazer a modelagem adequada. Visando madeira, a gente sempre aconselha fazer poda nessas nativas, porque algumas nativas em condições naturais elas bifurcam, então isso é importante, né? Como se poda eucalipto, se poda nativa também, e todo o trato cultural. E a partir daí, o manejo ele segue regularmente, como qualquer manejo florestal, e essas nativas elas podem ser exploradas até o final do ciclo, e as exóticas também podem ser exploradas até o final do ciclo, que gira em torno de 20, 25 anos a partir do seu projeto de implantação,
Os projetos que nós temos feitos, eles estão em média durando 20, 25 anos. Você pode explorar economicamente a nativa e a exótica, e você pode fazer um esquema que essa exploração, esses cortes, eles não sejam juntos, né, para que se tenha um ciclo maior. No final desse ciclo, você terá que abandonar essa área e a regeneração natural vai ter que propiciar a regeneração natural, e aí forma-se a floresta final. Então essa é a ideia. Mas visando a exploração, você consegue durante 20, 25 anos explorar economicamente essa área. O que é importante dizer nesses projetos? Que eu gosto muito de falar nisso. O produtor, quando ele tem obrigatoriedade com o meio ambiente, ele tem um pouco de receio, fica um pouco chateado, pensa sempre em perda de área. Nós já fizemos várias contas aqui na Unisafe, implantamos alguns projetos onde a gente viu que em alguns casos essas reservas legais elas são mais economicamente viáveis do que plantar horticultura, do que algum grão em determinado momento. Então, assim, a viabilidade dela é possível. Entender que da obrigação eu posso fazer um negócio com isso. Entender que o mercado brasileiro de nativas, ele está aberto, ele está querendo absorver tudo isso que vem por aí, e é um bom negócio. Uma outra coisa que é importante dizer é que hoje tem linhas de financiamento para a implantação desses projetos. Então, tanto o BNDES, né, tem Pronaf, tem algumas linhas de financiamento onde o produtor não precisa dispor inicialmente dessa quantia. Então, ele consegue financiar e pagar aí no primeiro corte, 7 anos depois, 8 anos depois, de acordo com o projeto. Isso também é importante. E é importante dizer também que quando se fala em projetos nativos, o produtor já pensa, eu estou fazendo uma poupança para daqui a 30 anos. Não. Hoje já existem algumas nativas, como eu já citei, Jequitibá, Canafis, que já possuem uma seleção natural, um melhoramento natural, e que você consegue efetuar o corte com 8, 10 anos se você tiver esse trato cultural inicial. Então, o seu fluxo de caixa ele não é tão longo assim. Você já consegue ter um fluxo de caixa a médio prazo, não a longo prazo. Então, se tem de tudo à mão hoje para ter essa visão diferenciada, né? Então, você consegue financiamento, se tem técnica hoje em dia, já existem espécies já mais adaptadas para isso, existe mercado, então por que não fazer? Eu acredito que o não fazer e a resistência hoje seja um pouco mais cultural do que a possibilidade disso dar errado. Então, a gente já tem vários exemplos aqui no país, eu já acompanhei vários projetos onde a reserva legal está lá, está implantada, está funcionando, está cumprindo o seu papel ambiental e está cumprindo a sua função econômica dentro da propriedade, que eu acho que é a grande função dessa área, né? Não é só melhorar o ambiente, mas também é não onerar e ajudar o produtor no estabelecimento da sua atividade. Então é importante entender que são projetos reais, eles estão acontecendo em todo o país e que eu acho que a gente precisa olhá-los com outros olhos, né? Entender que as questões ambientais no Brasil, elas não geram só ônus, elas podem gerar bônus e que elas podem gerar além de renda, pode gerar emprego, né? Pode incentivar uma série de fatores que só trazem benefícios para a gente, ao contrário do que se pensa. Então, como mensagem final, eu queria dizer e queria deixar claro que é importante entender que no Brasil a gente precisa perder um pouco esse conceito errado de obrigações ambientais. Então, eu trabalho com o meio ambiente já há 12 anos e percebo que ao longo dos anos, quando eu comecei a trabalhar com o meio ambiente, todo mundo dizia assim, meio ambiente é bonito de se ver, mas não funciona, é só obrigação. E esse conceito ele tem mudado um pouco para cá, mas ainda há uma grande resistência em relação a produtor, em relação a técnicos, né, em relação a órgãos ambientais e no entendimento desses projetos. Eu acredito e acho que a única maneira de viabilizar, né, a recomposição florestal, a adequação ambiental, é não onerando somente o produtor.
né, trazendo para ele também uma oportunidade de negócio, uma forma de ele conseguir gerar renda desse processo. Então é importante entender que isso é a nova visão, né? É o futuro do meio ambiente. E o que a gente tem que levar em consideração nesses projetos, né? Volto a dizer, o que a gente não pode esquecer, né? Que isso é uma obrigação, se ela não for feita, vai gerar um monte de ônus para o produtor, como impedimento de vender a propriedade, impedimento de conseguir financiamento no banco, impedimento de conseguir uma certificação, mas se ela for feita, ela pode levar a uma série de benefícios, né, como gerar renda, adequar a propriedade ambientalmente, melhorar a qualidade do solo, melhorar a qualidade de água, melhorar o seu sistema produtivo, né, diversificar o teu negócio, que é importante isso, a gente tem que entender que esses sistemas de monocultivo, eles são prejudiciais ao sistema produtivo de uma propriedade, então você tem a oportunidade de diversificar o teu negócio quando você faz essa implantação de exploração econômica de reserva legal, que é importante, né? Às vezes o produtor só se concentra na soja, na cana, no gado e esquece que áreas da propriedade que não estão sendo aproveitadas naquele momento, elas podem servir para regularizar a propriedade ambientalmente e viabilizar um projeto lá dentro. Então é muito importante isso, entender que os ônus eles existem, mas que existem benefícios provenientes da legislação ambiental e começar a enxergar com mais olhos. O que eu acho que falta para que esses projetos efetivamente aconteçam com maior intensidade no Brasil, né? Primeiro, que a legislação seja cumprida. Então a gente tem aí dois adiamentos de cadastro ambiental rural, né? A gente tem um prazo agora estendido, nós temos alguns estados que ainda não instituíram o seu PRA, como é que esses projetos vão poder ser feitos em cada estado. Então, acho que primeiro falta isso. E no segundo momento, a partir desses meios, né, sanados, da legislação sanada, do entendimento, ter vontade de fazer. Então, eu queria deixar de mensagem final para vocês, que se adequar ambientalmente é bom para o meio ambiente, é bom para o produtor, é bom para o agronegócio em si, e a gente tem que ver essa possibilidade como uma possibilidade real, imediata e que já está acontecendo em vários lugares do Brasil. Então, estude, busque esses exemplos e cada vez mais vocês vão ter contato que é uma realidade, que é a exploração econômica, e entender que ao invés de um passivo, a adequação ambiental é uma grande oportunidade de negócio. Muito obrigada, até a próxima.